O Amor é Colorido, uma conversa de mãe para mãe. É um projeto em vídeo que mostra o diálogo, vivências e de como é ser mãe de LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros nos dias de hoje. Nosso projeto tem como objetivo divulgar as experiências entre as mães, identificando a falta de informação que as levam a se afastarem ou não aceitarem seus filhos como eles realmente são. Para que isso pudesse acontecer, foi oferecido a elas, as mães, um ambiente no qual aconteceram 3 encontros, para que elas sentissem-se à vontade para contar suas histórias e conhecer outras mães que passam ou estão passando pela mesma situação. O primeiro encontro ocorreu como roda de conversa, que serviu para que a gente pudesse conhecer melhor quem eram essas mães, quais eram seus medos, dúvidas e suas histórias. Elas também trouxeram bastante curiosidade, interesse pelo projeto, mas por terem acabado de se conhecer, não estavam 100% à vontade com o grupo. O segundo encontro, também como roda de conversa, já foi mais intensivo. Elas foram mais dinâmicas e já estavam mais à vontade com as outras mães. O gelo já havia sido quebrado e elas de alguma forma já estavam se sentindo acolhidas e contando alguns resultados após o primeiro encontro. Elas já vieram sabendo o que queriam falar e contar. Por mais variadas histórias, o que todas tinham em comum é o amor que sentem pelos seus filhos. A gente acredita no nosso projeto e no quanto a divulgação dele será significativa para que todas as mães se sintam tocadas, abraçadas e informadas. Queremos ajudar a unir cada vez mais, através do diálogo e do entendimento, famílias, e mostrar que o amor, independente de sua forma, é a base mais forte e bonita de tudo. Meu nome é Lúcia Fernandes de Brum. Enilza. Andréia Ribas Lameira. Neuza Maria Severa. Já tinha conhecimento, mas jamais imaginei que eu fosse ter, né? Eu tinha conhecimento, mas não ficava pensando de repente eu ter um filho, uma filha. A minha relação sempre foi tranquila, eu sempre respeitei, porque são pessoas muito legais, são pessoas muito queridas. Eu acho que eu era preconceituosa, um pouco preconceituosa. Eu até conversava com essas pessoas, assim, se aproximavam de mim. Depois eu ficava fazendo piadinha deles, sabe? Só que, graças a Deus, a gente está sempre em renovação, né? Sempre procurando se melhorar. Eu tinha um conhecido, da família até, do meu marido, e ele sempre estava lá comigo, né? E se tornou uma pessoa muito amiga, muito querida. Aí eu comecei a pensar diferente, sabe? Comecei a sentir vergonha de mim mesma por eu ficar assim, fazendo piada dele, né? Porque ele se mostrava uma pessoa tão querida comigo, né? Aí eu fui mudando isso. E foi muito bom eu ter mudado, porque essa pessoa me ajudou muito quando eu descobri que meu filho era. Nunca tinha parado para pensar muito sobre isso. Observava algumas pessoas que eram gay, que a gente sabia, mas assim, acho que não me lembro de ser preconceituosa quanto a isso, mas nunca tinha pensado em ter um filho. E algumas pessoas que eu às vezes até suspeitava que podiam ser, a gente comentava entre uma pessoa e outra, às vezes da família. Não era, como não é aquilo, como eu digo assim, não é o habitual, então a gente sempre tem um comentário às vezes, né? Que de repente é um preconceito talvez. Não, acho que não. Tu pode até desconfiar, mas eu nunca desconfiei. Porque assim, eu sempre achei a minha filha assim muito ríspida, assim, ela não era muito amorosa comigo, assim, era o jeito dela. Mas eu nunca pensei que ela fosse, né? Eu desconfiava. Só que eu tinha muito medo que fosse verdade e muito medo do que o meu filho fosse passar, né, de preconceito e tal. Procurava afastar aquilo. Para mim, não, se Deus quiser não vai ser. Nem sempre, mas a gente desconfia. A mãe que tenha aquele contato direto com o filho, de conversa, de diálogo, ela desconfia. Eu acho que mãe nem sempre sabe. Eu, pelo menos comigo, acho que até a infância, tu não desconfia. Pelo menos no meu caso, não deu para observar nada de diferença.
Desconfiava lá nos 14, 15 anos, assim, pelas perguntas que às vezes ela fazia, pelas conversas dela. Depois, na adolescência, assim, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que era diferente, que ela não, que assim, por exemplo, ela falava em namorado, mas ao mesmo tempo aqueles namorados assim não tinha muita, não era muito para valer, assim, não era um interesse muito grande. E ela também convivia bastante com gurias, como na época da adolescência, geralmente eles fazem grupos de meninas, então também ainda não tinha conseguido ainda captar muito, não tinha certeza. Até ela comentar comigo, não tinha. Bem, ela, assim, como ela participava desse time de handebol e tal, então, assim, ela tinha muitas colegas, jogadoras também que eram. Então, aquilo era meu amor para cá, meu amor para lá, e se abraçavam, se beijavam, assim, mas como colegas, como amigas. Eu achava aquilo normal. Ela veio e nos contou, chamou o pai, a mãe e nos contou. Para mim, de momento, foi um baque, não por eu não aceitar, mas o medo da sociedade em si, do pai e da família, de haver conflitos. Eu acho que isso as mães sentem isso bastante. Mas chegou um dia que ela estava na faculdade. Aí ela chegou em casa assim, roxa, um olho roxo e tal, na tarde. Eu disse, o que houve, minha filha? Tu andou chorando? Ah, mãe, isso que eu nem sabia. Ela disse, eu tinha um namorado, mas eu terminei com ele porque é um vagabundo, porque ele é formado e mora com os pais, não faz nada. E então, o que eu quero com o cara? Chumpom. Mas como é que tu nunca me contou isso? Ah, por quê? Porque não era importante. Tá, passou. Aí depois, dali uns dias, ela me disse, mãe, eu tenho nojo de homem, eu gosto de mulher. Entende? Assim, sabe? Eu digo, tá, tudo bem. O que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu diga? A escolha é tua. Mas lá no fundo, isso aí para mim foi, sei lá, a gente aceita, mas não é fácil, sabe? Passa um monte de coisa pela cabeça da gente. Ele, na verdade, ele saiu de casa. Eu acho que ele pensou que a gente não ia aceitar e tal. Daí a gente foi procurar ele para trazer ele de volta, né? Encontramos ele já com outro rapaz, né? Daí a gente conversou e tal, nos acertamos, trouxe ele de volta para casa. Porque eu acho que ele pensou que eu ou o pai, que a gente não fosse aceitar, né? Porque o pensamento da gente ainda era aquela coisa, tu tem um filho homem, ele tem que crescer, formar uma família, arrumar uma mulher, ter filhos. Então a gente foi aprendendo junto. Eu, o pai deles e eles, a gente foi aprendendo junto que agora é diferente. Quando ela veio me falar, eu já estava assim com quase certeza. Pelas companhias, eu via algumas situações assim que eu já estava captando, que tinha alguma coisa no ar diferente. Mas aí ela veio me falar. Ela mesma me contou toda a situação e aí só fechou com o que eu já tinha mais ou menos, já estava imaginando. Ai, foi difícil. Foi muito difícil e eu culpo a mim de não ter procurado ajuda. Depois que eu comecei aqui a conversar com as gurias, outras mães, então eu disse, poxa, podia ter sido bem mais fácil. A nossa relação teria sido melhor, porque nós entrávamos muito em choque, mas não, mesmo que a gente não tocasse no assunto. Mas ela evitava de falar comigo com medo que eu fosse, sei lá, discriminar, e qualquer palavra que eu falasse para ela, dizia, já vem ela me discriminando. Eu digo, filha, não é discriminação. Aí eu tentava explicar, mas ela sempre teve assim um escudo na frente por achar que eu fosse dizer alguma coisa que não... Mas, no fim, a gente tem que aceitar e pronto, né? É filho, né?
O amor de mãe é amor de mãe e vai ser sempre igual, seja o que for, né? Foi complicadinho, foi doloroso, mas a gente, assim, eu sempre procurei ajuda para tudo. Tudo que eu precisar, assim, eu vou no livro, agora tem a internet. Estava sempre buscando ajuda para mim e para o meu marido, para mim poder ajudar ele também e para nós dois poder formar um ambiente legal para eles, principalmente. Para mim o processo foi tranquilo. Não tive, assim, nenhuma dificuldade. Para mim foi tranquilo. Pelo meu conhecimento em leituras, até a minha própria religião me ajudou nisso aí. Assim, eu entendi e aceitei bem a situação, sabe? Claro que depois a gente fica cheia de dúvidas, né? Entre a gente mesmo. A gente aceita para o filho, que seja um momento assim de aceitação, só que depois tu fica em conflito contigo mesmo, né? Começa a surgir várias dúvidas em relação a como tu vai conviver na sociedade, entende? Que é o medo maior, na verdade, é esse, sabe? Jamais, nunca tive vergonha. Nem preconceito, não. Isso aí em momento nenhum. Mas assim, os medos em relação ao que ela ia passar e talvez assim, sei lá, vergonha não, mas assim, no sentido assim de conviver com a sociedade assim, publicamente aquela situação, entendeu? Não estava conseguindo ainda, foi devagar isso aí. Eu não fico falando para minha filha é lésbica. Eu não fico falando. Se alguém me pergunta, eu digo, olha, ela diz que gosta de menina e tal, mas vergonha. Vergonha não, porque cada um escolhe ser o que quiser. Nessas alturas, claro que eu acredito que eu deveria ter procurado ajuda para eu conseguir aceitar melhor. Hoje ela sente carinho por mim, antes ela tinha medo de chegar em mim para dizer as coisas. Meu filho, sim, ele me ajudou muito, ele dizia, mãe, hoje em dia é assim, mãe, tem que aceitar, ela é tua filha. Eu digo, tá, filho, a mãe tem que trabalhar isso, mas a gente vai acabar, vai chegar o dia que isso aí vai ser uma coisa tão normal como, né? E graças a Deus, hoje eu acredito que já, depois de umas pancadas na cabeça, a gente aprende. Eu procurei conversar com a minha família, com meus irmãos, tios, que graças a Deus não são pessoas preconceituosas. Então já ajuda muito a família estando envolvida. Tive várias pessoas, inclusive este rapaz que se tornou muito amigo. Não, no início eu acho que eu só procurei ajuda de psicólogo. Ficou melhor do que antes, porque ali eu comecei a entender muitas coisas que eu sentia nele, que eu não entendia porquê. Eu não sabia chegar nele para conversar, para perguntar. Depois que ele saiu, que ele se assumiu, eu acho que a gente ficou bem mais ligados. Ficou melhor, porque acho que ela tirou um peso que ela tinha, uma dificuldade que ela tinha, talvez de vir chegar e falar para mim, e não houve piora, houve melhora só do relacionamento. A gente conversou e tal, a relação está bem melhor. Ela está tendo mais confiança em mim, coisa que ela não tinha. Sempre a gente teve um diálogo, que eu sempre disse para ela, sempre que tu quiser conversar comigo, né, eu sou tua mãe, eu sou tua amiga. Não, nunca, jamais. Nunca, jamais. Jamais? Nunca? Ai, jamais. Filha, filho, meu Deus, eu digo para ela toda hora, eu digo, filha, seja tu quem for, ande com quem tu quiser andar, mas tu é minha filha, eu vou te amar sempre, incondicionalmente. Eu acho que as pessoas têm que procurar conversar com outras mães, principalmente mães que tenham também a mesma situação sua,
Porque aí, trocando de ideias, como agora está acontecendo nesse momento, isso aí ajuda muito, entende? A tu entender a situação tua e ver que não tem nada de demais, entende? Que é uma coisa normal, entende? Que do início a gente fica meio com dificuldade de lidar, né? Que a sociedade acontece isso sempre. E ver que aquilo ali é normal, entende? Tu tem que estar aberto a esse tipo de coisa. Tem que procurar pessoas que vão te auxiliar, pessoas que vão te dar uma palavra de conforto, sei lá, se abrir mais para esse tipo que não é um problema, é uma coisa natural. Se coloca no lugar do teu filho, se coloca no lugar da tua filha. Veja, e com tudo isso que acontece com ele, o preconceito, a sociedade, a família em não aceitar, se sente triste. Muitos até acabam com pensamentos de suicídios, que a gente já viu muitos casos disso. Então se coloca no lugar da pessoa e depois ame muito seu filho, converse, entenda, tenha paciência, abraça, dê muito carinho a ele. E sempre lembrar que aquele filho saiu de dentro da gente. Então, é tudo de bom, é um pedacinho da gente que está ali. E eles precisam muito da compreensão da família. Primeiro da família, né? Porque se tu não tiver a compreensão em casa dos teus pais, dos teus irmãos, lá fora vai ser mais difícil. Então, tem que dar muito apoio e trazer esse filho mais para pertinho do coração. Para mim foi muito legal de entender o processo a situação de cada uma, né? Que como para mim foi, eu posso dizer que fácil em relação às outras conversas que a gente teve aqui, as outras pessoas. Para mim foi fácil conviver com o que eu convivi, com o que eu convivo, entendeu? Com a situação da minha filha e tal. Ai, foi ótimo e eu acho assim que foi uma iniciativa nota 1000, que eu acho que vocês deveriam, sei lá, expandir isso. Mas eu acho assim que é um assunto muito relevante e que deve ser mais discutido para ajudar, para auxiliar, principalmente as mães, que os pais geralmente eles não gostam nem de assistir muito, mas as mães, porque quem sofre mais é a mãe, o pai deixa meio de lado e tal. Que por acaso eu gosto de ler o jornal, graças a Deus, todos os dias, e eu achei aquele pedacinho e digo, mas olha que é uma coisa interessante, eu vou tentar. E eu vou, com a cara e a coragem, porque eu sou muito, eu estava precisando, né? Eu achei ótimo, muito bom a convivência, a troca de ideias e de dificuldades, enfim, toda a convivência que foi trocada entre mães, acho ótimo. Foi tudo de bom. Eu já estou com a peninha que hoje é o último dia. É muito importante, olha, eu fico pensando assim, a gente devia de arrumar um lugar para as mães continuarem se encontrando, né? E isso aí que vocês estão fazendo é muito importante, muito bom. Isso vai ajudar muita gente. E é assim que a gente começa, né? Assim, a quebrar um pouco esse medo, né? Essas angústias que a gente tem e poder, assim, estar ali, conversar com as pessoas, trocar ideias, saber como é que foi, como é que eu faço, sabe? É tão bom quando a gente chega assim, tão angustiada, tão triste, achando que, ai, meu filho é gay, meu Deus do céu, e agora? Aí tu chega, tu vai conversar com uma pessoa assim, que já entende, né? E te deixa tranquila e te mostra que teu filho é uma pessoa maravilhosa, que não tem nada de errado com ele, sabe? Isso é muito bom, muito importante. Eu gostaria assim de dizer para as mães que procurem essas ajudas. Onde tiver alguém que quiser ajudar, vai atrás. Então, uma das coisas muito importantes que eu acho é as mães que têm crianças pequenas em casa, orientar os pequenos a respeitar
orientar eles a respeitar as pessoas em si, não somente os gays, mas também ao todo, os negros, ao todo que sofrem preconceitos. Então, eu tenho um exemplo na escola do meu filho, ele tem uma amiguinha que o pai é gay. E numa reunião dos pais, houve comentário das próprias crianças em relação a ele com brincadeirinhas. E ela ficou triste. E o meu pequeno observou isso e foi conversar com ela. Ele teve essa atitude de conversar com ela, de acalmar ela, porque eu trabalho isso com ele em casa. Então isso é muito importante da família, não só da mãe. Isso não é só um trabalho da mãe, é um trabalho do pai, da mãe, da família em si, com as crianças, com os pequenos. Abrir a cabeça das pessoas, para as pessoas evoluírem em relação a isso. A necessidade do preconceito sumir, não existir, para as pessoas serem felizes. O que eu achei interessante assim, dos grupos foi poder pensar esse processo de aceitação, né? Tanto do sujeito LGBT que se assume para a família, como para a mãe, para o pai e para os restantes familiares. Né? E o que ficou assim é que é um processo muito singular, é um processo único, cada vivência, cada experiência é única, né? Tanto dentro do mesmo contexto familiar, muitas vezes. Né? E daí dá para ver a fala de uma das mães, né, que ela trouxe muito no discurso dela, de que ela trouxe o caso de que são 3 filhos homossexuais e mesmo sendo o mesmo contexto familiar, cada experiência foi muito singular, foi uma experiência muito distinta entre eles, né? Então não tem como pensar uma padronização dessa aceitação, que muitas vezes fica uma expectativa, né, tanto do filho LGBT, como vai se assumir, fica toda uma fantasia do que a família vai esperar, mas é o que nunca se sabe realmente como vai ser, né? Eu achei importante, assim, que deu espaço para essas mães, porque muito se discute sobre o LGBT que vai se assumir, muito se fala sobre isso, mas sobre a pessoa que vai falar, mas pouco se fala sobre quem vai escutar essa informação, né? Sobre quem vai receber. Então, foi um espaço que, nesse sentido, deu lugar para elas falarem, para elas colocarem a sua opinião, algo que a gente não vê muito geralmente, né? E pensar, assim, todo esse processo, toda essa aceitação, essa saída do armário, né, de que a sociedade coloca assim, é uma saída dupla, né? Tanto para o filho que se assume, como para a mãe, para o pai, para a família que recebe isso. Né? Então, muitas vezes o filho, ele leva anos para ter esse processo, para se aceitar, para ter esse autorreconhecimento, para conseguir falar e verbalizar isso para a família. E quando fala, a mãe, quem recebe, recebe do zero, né? Então começa um processo, na verdade, também a partir dali. Então, que muito se fala, né, da família que tem que aceitar, mas muitas vezes o filho também tem que compreender que essa mãe também está passando por esse processo, né? E que é uma saída do armário dupla, né? Que quando um sai, o outro entra, né? E toda relação, toda uma nova relação, novas pessoas, novos empregos, né? A vida é muito dinâmica, a vida muda, então cada nova pessoa é uma nova saída do armário, é um novo desafio, né? É algo novo, uma nova caminhada que se tem que fazer. E é importante pensar sobre isso, porque de se colocar no lugar do outro, né? Essa questão da empatia, né? Porque já é difícil, né, para a pessoa estar passando por aquilo, por toda a questão do social. Então vai ser duplamente difícil se ela não tiver o apoio da família, né? Porque é onde a gente vai se estruturar, em primeiro lugar, né, na nossa vida. E se a gente tiver esse apoio, tudo vai bem. A sociedade é feita das pessoas. Então, se as pessoas na família abrem esse espaço de compreensão, de escuta, vão se multiplicando, quebra com isso do não conhecimento, né? Do sozinho, do não entender. E se a gente fala, a gente também quebra com o preconceito, com a violência. E que essas mães se encontrando também, né? E que outras mães, famílias e pais também possam se encontrar, dialogar sobre isso, que mesmo com medo, mesmo com aquela incerteza, que relembrem do seu lugar, né, como mãe, como família, quanto filho, como até muitas mães colocaram, né, e uma mãe específica falou até de se colocar no lugar do seu filho. E mesmo com a insegurança e com o medo, procurar enfrentar, entender aquilo, né, e apoiar, acho que principalmente. Se não for em casa, que outro lugar a pessoa vai se sentir amada, né? E a importância principalmente do amor. Combate exatamente ao medo.
Eu acho que o principal é amor e aceitação. Eu acho que é amor, né? Amor no coração. Olha, que sempre ame seus filhos sempre. Nasceram de ti. Então, o mundo moderno evoluiu, mudou, muita coisa mudou e a gente tem que acompanhar. E eles são teus filhos e tu tem que amar incondicionalmente como eles são. Amor, compreensão, entendimento, carinho. Amor. Amor é tudo. O amor sincero, o amor de mãe. Só nós mães sabemos o que é o amor de mãe.